Olá pessoal, essa é a videoaula, segunda videoaula da semana 4, parte 2 do desenvolvimento de software. Aqui a gente vai falar especificamente da implementação de software. Então no vídeo anterior a gente falou do projeto, parte de não colocar a mão na massa, né, mas sim usar a criatividade e projetar como o software será construído. Aqui a gente não vai implementar o software, a gente vai falar só detalhes da implementação de software. O que acontece, o que não acontece nos bastidores. Então, aqui é uma introdução, vou comentar rapidamente a parte de reuso, gerenciamento de configuração e esse desenvolvimento host target. Reuso a gente já ouviu falar, então quando tocar nesse assunto de novo, eu vou comentar em que momento da nossa disciplina a gente falou disso, mas acho que vocês lembram, né? Lá na semana 2. Vamos começar então. Implementação de software. O que é? É o estágio em que é criada uma versão executável do software. Botar a mão na massa, implementar, desenvolver o software a partir do que foi projetado. Como pode ser feita? Aqui já entra a parte do reuso. Vamos lá, tem duas opções e elas precisam ser intercaladas. Primeira opção, desenvolvimento de programas em alto ou baixo nível de linguagem de programação ou customização e adaptação de sistemas genéricos de prateleira para atender aos requisitos específicos de uma organização. Essa segunda parte é a parte do reuso. Como assim do reuso? Quando a gente fala sistemas genéricos de prateleira, sistemas genéricos que estão na prateleira. A ideia é essa. Então você vai encontrar vários sistemas já prontos. Sistema de academia pronto, sistema de controle de estoque pronto, que são os famosos, chamados aí, sistemas genéricos de prateleira. Só que normalmente eles não vão fazer tudo que a gente quer. Então a gente vai ter que customizar e adaptar. Tá bom? Tá. Ok. Então, quais são os aspectos importantes relacionados à engenharia de software quando a gente fala em implementação de software? São três aspectos. O reuso, a gente já ouviu falar, vocês devem imaginar o que é. O gerenciamento de configuração, que é uma parte importantíssima. E a última parte, né, que a gente imagina que acontece, é o desenvolvimento host target. O que é isso? Já resumindo para vocês irem pensando. A gente faz o desenvolvimento em uma máquina, né? Nossa máquina, a máquina da nossa organização, mas não é a máquina que vai rodar. O sistema vai ser executado em outra máquina, na máquina alvo, que é o quê? No computador do cliente, no computador de uma outra empresa e assim por diante. Então, vou comentar rapidamente dessa parte aqui, mas o mais importante dessa implementação de software, desses três aspectos aqui, é esse segundo aspecto, que é o gerenciamento de configuração. Por que é importante? Já dando uma resumida nele aí. Gerenciamento de configuração, na hora que você vai implementar o software, você não está implementando o software sozinho. Tem várias pessoas implementando. Então, o tempo todo o software está mudando. Como controlar essas mudanças? Como você garantir que se tem 10 pessoas mexendo na implementação de software, se elas vão estar sempre com a versão mais atual do software e se alguém não está fazendo o trabalho do outro, ou seja, duas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Tranquilo? Então, esse segundo aspecto é bem importante e vai ser a maior parte da aula de hoje. Então, reuso, que é o primeiro tópico aqui. Definição. Os softwares mais modernos são construídos por meio do reuso de componentes existentes. Quando você está desenvolvendo software, deve fazer o maior uso possível dos códigos existentes. Vocês concordam? Nesse momento, pausem o vídeo, pensem nessa frase aí. Tem que sempre fazer o maior uso possível dos códigos existentes? Bom, minha resposta é que sim, desde que seja um. O reuso envolve um risco, né? Mas que seja um risco controlado, um risco estudado. Não adianta você ir pegar códigos aleatórios, sem testar eles, sem verificar a integridade daquele código, né? Então, por mais que você pegue códigos existentes e que te dê uma economia no tempo, né? Porque você não vai começar um sistema do zero, mas exige um tempo para você testar aquele software, para verificar
o que que ele te atende, o que que ele não te atende. A parte de pesquisar esse software na internet, parte de analisar. Então, existe um custo por trás do reuso também. O reuso não é só vantajoso, tem a parte que tem desvantagem também. E muita gente não gosta. Pegar uma coisa já pronta, você não vai saber como que foi feito. Talvez tenha algumas coisas mascaradas ali por trás do código que você não vai conseguir enxergar. Então, muita gente prefere começar do zero. Mas, como a gente está falando do reuso, vamos comentar um pouquinho sobre os custos envolvidos. Ao reusar softwares existentes, você pode desenvolver novos sistemas mais rapidamente, com menos riscos de desenvolvimento e custos mais baixos. Bom, essa parte aqui eu não comentei, né? Mas só que você tem ideia, esse menos riscos de desenvolvimento. Como já é um software que já existe, então a tendência é que ele já tenha sido testado. Se ele já foi testado, tem um menor risco no seu desenvolvimento. E tem um custo mais baixo, você vai gastar menos tempo implementando e gastar menos tempo e dinheiro, né, testando o software. Como o software usado foi testado em outras aplicações, deve ser mais confiável que o novo software. Então aqui é a parte boa do reuso. No entanto, como sempre temos as desvantagens, existem custos associados ao reuso. Quais são eles? Tempo gasto na procura de software e na sua avaliação. Então, lá no. Vamos pensar em outro aqui. Vamos pensar em outro sistema. Eu já falei de vários. Vamos pensar no sistema como se fosse a plataforma Ava lá que vocês usam. Vou procurar um sistema naquele estilo, que permita aos professores postar materiais, postar atividades e permitam aos alunos fazer as atividades, ler os materiais, assim por diante. Vou procurar o software, não vou começar do zero. Vou procurar se já existe pronto e vou avaliar. Pensando no Ava, pensando em outras plataformas, vocês acham que a avaliação ela é rápida? Ela não é rápida. E até como pensamento aí para vocês acham o Ava uma boa plataforma? Porque a gente vê direto algumas coisas bem bizarras nela, né? Então, assim, opinião de vocês aí, troquem conhecimento em relação à plataforma que a gente usa. Tá, esse é um custo. Outro custo, aquisição do software reusável, sistema de prateleira. Então, aqueles sistemas genéricos que eu falei com vocês, eles envolvem um custo. Você não vai pegar ele gratuitamente. Normalmente vai ter um custo embutido. Esse custo compensa a adaptação e configuração dos componentes. Essa é uma parte bem importante. Você pegou o software e ele não te atende 100%. Então você vai ter que adaptar os componentes e configurar. Só que para você adaptar e configurar, você vai ter que estudar o código. Estudar o código que não foi você que fez. Tá bom? E por fim, a integração. Juntar o código que você fez com o código que você não fez. Então percebam que não é mil maravilhas. Tem custos envolvidos e custos bem complicados, bem problemáticos. Mudando de assunto, vamos para o tópico que eu considero mais importante, que é o gerenciamento de configuração. Então, contextualização, antes de entrar na definição. No desenvolvimento de software, a mudança acontece o tempo todo, de modo que o gerenciamento de mudanças é absolutamente essencial. Quando a equipe de pessoas está desenvolvendo software, é necessário assegurar que os membros da equipe não interfiram no trabalho uns dos outros. E acaba acontecendo. Não precisa imaginar apenas para desenvolvimento de software. Pode pensar no seu trabalho, na divisão de tarefas em casa e assim por diante. Equipe. Se duas pessoas estão trabalhando em um componente, as mudanças precisam ser coordenadas para evitar o retrabalho. Caso contrário, o programador pode fazer mudanças e escrever sobre o trabalho do outro. Ok? Então, se envolve uma equipe, tem que ter uma coordenação nesse trabalho, né? Tem que ter um compartilhamento de informações de forma que ninguém mexa num código desatualizado ou sobrescreva, né, o trabalho do outro. É preciso garantir que todos possam acessar as versões mais atualizadas dos componentes de software.
Caso contrário, os desenvolvedores podem refazer o trabalho que já foi feito. Então, as versões de cada componente, elas são numeradas, né, para você saber qual que é a versão mais atual. O mais importante, e aí já deixo uma pergunta para vocês aqui, né, depois de ler aqui, quando algo dá errado em uma nova versão do sistema, você precisa ser capaz de voltar para uma versão de trabalho anterior do sistema componente. Como que vocês fazem nesse sentido? Vamos supor. Talvez não na programação que vocês não estão mexendo agora, mas pensando na programação primeiro, vocês estão fazendo resolvendo um exercício lá. E aí vocês mexiam no exercício e bagunçou uma parte que estava certa. Vocês têm esse controle de versões? Aonde que vocês salvam essas várias versões do trabalho? Pensem nisso daí. Porque a ideia é essa, quando acontece alguma coisa errada, eu tenho que conseguir voltar. As equipes de desenvolvimento, provavelmente, quase todas, né, ou todas, têm esse controle de versões. Eu consigo voltar uma versão ou voltar 3 versões. Vocês conseguem voltar? Vocês fazem esse controle de versões? Como que vocês fazem esse controle de versões? Via e-mail, salvando assim, exercício 1.1, exercício 1.2, exercício 1 versão 3, exercício 1 versão 4. Como que é feito isso por vocês? Vamos então à definição. Gerenciamento de configuração é o nome do processo geral de gerenciamento de um sistema de software em mudança. Então, sempre que pensar em gerenciamento de configuração, estamos pensando em um sistema de software em mudança. Na hora que está desenvolvendo, vai estar mudando o tempo todo. E vai estar lidando com várias pessoas e várias versões. Bom, dentro do gerenciamento de configuração, quais são as atividades que eu tenho? O gerenciamento de versões, a integração de sistemas e o rastreamento de problemas. Esse primeiro, a gente tem ferramentas muito legais. O que é esse gerenciamento de versões? A ideia, manter o controle das diferentes versões de componentes de software. Existem sistemas de gerenciamento de versões que incluem recursos para coordenar o desenvolvimento de diversos programadores. Esses sistemas, a gente não vai entrar neles hoje, tem vários na internet, tem um GitHub. O que eles fazem? Eles permitem que várias pessoas trabalhem em um projeto ao mesmo tempo e tudo que é feito é compartilhado. Então, quem mexeu, em que parte específica do código mexeu, tranquilo? Então, ele tem um controle de versões, de quem mexeu, quem não mexeu, o que foi alterado, o que não foi alterado, além de ter o controle das várias versões de cada componente. Eu coloquei um material adicional aqui, um vídeo de 4 minutos. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Tá abrindo aqui. Fala, pessoal. Ele vale a pena ler, ver, né? São 4 minutos e é bastante didático, bastante ilustrado, né? Que fala um pouquinho do sistema de controle de versão. Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos falar sobre sistema de controle de versão. Então, o sistema de controle de versão, ele é um software que se encarrega de gerenciar as mudanças dos arquivos físicos. E esses arquivos podem ser basicamente de qualquer tipo, como imagens, documentos e código-fonte de algum programa. Essa palavrinha gerenciar mudanças dentro do sistema de controle de versão significa avisar se teve uma mudança em um determinado arquivo, quem fez essa mudança, o autor, né, quando essa mudança foi feita e outras informações. E quais as vantagens de utilizar um sistema de controle de versão? A primeira delas é o versionamento. Caso se deseje voltar a versão de um determinado arquivo por algum erro cometido ou simplesmente uma mudança de escopo do projeto, é possível fazê-lo de forma simples. Então, o seu arquivo ele vai tendo várias versões conforme você vai manuseando. E isso gera um histórico bem bacana também. Se você precisar de uma versão desse arquivo de um mês atrás, por exemplo, você vai conseguir. A outra vantagem é a segurança, onde apenas pessoas autorizadas e identificadas podem ter acesso ao código-fonte controlado. Então você consegue aí distribuir acessos para que somente pessoas autorizadas possam visualizar o código-fonte. Uma outra vantagem é a organização, onde os sistemas que possuem interface visual disponibilizam uma visualização completa do ciclo de vida de cada arquivo controlado, desde sua criação até o momento atual. Então, você tem uma melhor organização do arquivo. Não é simplesmente você ter lá uma pasta com vários backups e o arquivo jogado lá. Com o sistema de controle de versão é diferente.
Você tem diversas informações sobre o arquivo também se precisar. Você tem histórico de data, de autor, é bem bacana. Uma outra vantagem é a rastreabilidade. Então vamos imaginar que você tem um arquivo no seu projeto que faz a conexão com o banco de dados, por exemplo. Você quer saber quem alterou esse arquivo, quando ele foi alterado, como ele foi alterado, por que ele foi alterado, e é isso que a rastreabilidade vai te permitir, você ter informações detalhadas desse arquivo. Todas essas informações, elas vão estar disponíveis aí nas ferramentas mais populares de controle de versão. No final, eu vou citar 3 das mais conhecidas para vocês. Pessoal, então, coloquei um pedacinho do vídeo, são 4 minutos. Quem quiser acompanhar os outros 2 minutos. Mas esse começo aí é o mais importante, né? Que ele desenha, coloca aquelas versões, V1, V2, V3. A questão da segurança também, que é bem importante. E controle de acesso, tá bom? A outra atividade é a integração de sistemas. Definição de quais versões dos componentes são usadas para criar cada versão de um sistema. Então, você tem vários componentes, cada um tem um componente com a versão até a versão 10, tem um outro componente até a versão 6. Só definir essa parte que define o seguinte: aquele primeiro componente vai usar qual versão dele, o segundo componente vai usar qual versão, e assim por diante. A parte bem tranquila, onde eu defino quais versões de cada componente vão ser usadas para integrar o sistema como um todo. E a outra atividade que o vídeo até colocou já é o rastreamento de problemas. O que é esse rastreamento de problemas? Os usuários podem reportar bugs. Quando alguma coisa errada, ele reporta e aí você consegue ter um controle de saber o problema que ocorreu, quem está resolvendo aquele problema e de que forma que foi resolvido. Então, desenvolvedores podem ver quem está trabalhando nesses problemas e quando eles serão resolvidos. Tá bom? Então, você sabe qual usuário que reportou o problema, quem está mexendo, qual o prazo para se mexer e como foi resolvido. Bom, então essa é a parte de gerenciamento de configuração. Ficar claro aqui, bem resumido, é a parte de lidar com as mudanças que acontecem o tempo todo na hora que está desenvolvendo o software. Então, basicamente, você conseguir controlar as várias versões que você vai ter de cada componente do software e também conseguir controlar a sua equipe. Nesse aspecto de ter várias mudanças simultaneamente, né? A última parte é o desenvolvimento host target, ou seja, aqui host seria uma máquina, né, que seria o alvo. A maioria dos softwares de desenvolvimento é baseado nesse modelo. O software é desenvolvido em um computador, no caso o computador da empresa, da equipe de desenvolvimento, e executado em outra máquina. Em outras palavras, eu tenho uma plataforma de desenvolvimento e uma de execução. Na área de desenvolvimento, você pode ter instalado vários aplicativos, vários softwares, o SGBD, a parte do banco de dados. E na de execução, você não precisa ter tudo aquilo. A execução vai estar na máquina do cliente e vai ter só o necessário para executar. Mas é importante você garantir que funcione aqui, né, na máquina do nossa, né, como desenvolvedores, mas também funciona na máquina do cliente, tá bom? Não existe aquela desculpa que, professor, na minha máquina rodou. Não, não é assim, tem que rodar na máquina do cliente, tá bom? Então, desenvolve na nossa máquina, na máquina da nossa empresa, mas executa na máquina do cliente. Então, são duas coisas diferentes, aonde você vai desenvolver e aonde você vai executar. Aqui está relacionado ao host e aqui ao alvo, target. Tranquilo, pessoal? É uma parte, confesso que não é muito interessante, né, muito conceitual, então não é muito agradável de se estudar, todavia é bem importante. Espero que tenha ficado bem claro aí alguns conceitos relacionados à implementação de software no contexto da engenharia de software. Ok? Bons estudos, estou aqui à disposição de vocês. Um abraço a todos.